Senhor. Vem louvar, festejar, vem dar glória a Deus. Que outro Deus haverá, que ao seu povo vem salvar. Que outro Deus lhe trará tanta paz. Que outro Deus viverá junto a nós a nos guiar. Vem louvar, celebrar ao teu Deus sem igual. Vem louvar, festejar ao nosso Senhor. Vem louvar, celebrar, vem dar glória a Deus. Vem honrar, vem contar quão grande é o seu Deus. Deus que era, que é, Deus que sempre será. Vem louvar, vem cantar, vem dar glória a Deus. Vem louvar, festejar diante de Deus. Vem falar, vem contar do que Ele nos deu. Deus de amor, Salvador, Deus eterno, Senhor. Vem louvar, festejar, vem dar glória a Deus. Que outro Deus haverá, que ao seu povo vem salvar. Que outro Deus lhe trará tanta paz. Que outro Deus viverá junto a nós a nos guiar. Vem louvar, celebrar ao teu Deus sem igual. Vem louvar, festejar ao nosso Senhor. Vem louvar, festejar ao nosso Senhor. Vem louvar, festejar ao nosso Senhor. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos começando o nosso culto nessa manhã de domingo, na sequência do aniversário de 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Estamos em nossa conferência virtual, iniciamos na última sexta-feira, sábado, hoje pela manhã, e à noite, novamente às 19 horas, estaremos juntos celebrando o nome do Senhor. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir ao nosso canal e assim assistir o culto de sexta-feira de ontem, sábado e assim na sequência. Será muito bom você ouvir as mensagens que foram apresentadas ao nosso coração nesta sequência. E eu quero dar início ao culto desta manhã, lembrando a você a importância da comunhão, do amor que une, o amor ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que deve ser a marca de todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 34, assim: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querida, nessa ênfase que começamos o culto dessa manhã, desejando que o nosso coração tenha um amor tão grande, um amor plantado pelo Senhor Jesus, que as pessoas possam nos reconhecer, nos identificar como discípulos dele, exatamente por causa do amor. Vamos orar? Querido Pai, nesta manhã pedimos a Tua bênção, Tua direção. Que tudo que fizermos aqui seja para honrar, glorificar, bendizer o Teu santo e bendito nome. Une o nosso coração, abençoa-nos, mantenha firme a nossa comunhão em Cristo e uns com os outros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salvador bendito, terno e bom Senhor,
pois jamais irá falhar o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Bom dia, igreja, tudo bem? Espero que todos estejam bem, protegidos, com saúde. Hoje nós vamos falar da lição número 8, da revista especial, aquela da capa verdinha. E a lição fala de espiritualidade saudável. O texto base dessa lição é a 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18. Eu vou ler o texto rapidamente para que a gente possa começar a nossa reflexão. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Meus irmãos, na nossa lição da revista, eu queria pedir para vocês não deixarem de ler a lição. Esse é apenas um resumo com algumas aplicações. A lição ela é bem mais completa, bem mais completa mesmo, sobre esse assunto. E o assunto é espiritualidade saudável. O que é uma espiritualidade saudável? Aí o título do primeiro tema da lição
é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Quanto tempo vai durar a pandemia? A gente não sabe, mas Deus sabe. A gente vive limitado no tempo cronológico, o tempo cronos. É como se a gente estivesse vendo as coisas em linha reta. Os motoristas vão entender, a gente está numa estrada em que tem um caminhão muito grande na nossa frente, a gente não consegue saber o que vem ali na frente. Se é um aclive, se é um declive, se tem um buraco, se não tem. Então a gente acaba ficando ansioso nessa direção e preocupado. Então isso pode trazer para a gente uma ansiedade, uma agonia, sofrimento. Mas temos um Deus que é o autor dessa história, Ele é o dono da história, Ele é o inventor da história, e Ele vê o tempo de uma forma diferente da gente. O pessoal da classe dos jovens, eu falo muito sobre o tempo Aion e o tempo Cronos. O tempo Aion, que é o tempo de Deus, o tempo eterno, o tempo que não existe contagem, porque eternidade não é um tipo de tempo, eternidade é a ausência do tempo, o tempo não é contado, e Ele enxerga tudo no mesmo plano. É como... Fazendo aqui uma ilustração bem básica, a ilustração da estrada, você está num carro com um caminhão na sua frente, você não sabe o que tem lá na frente, mas Deus está vendo tudo de helicóptero, mais ou menos isso. Então Ele sabe exatamente o que é para você fazer agora, o que não é para você fazer agora, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Não é que a gente não tenha que fazer nenhum tipo de planejamento, irmãos. Tá? Nós temos que planejar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, mas o que a gente tem que fazer como cristãos e como adoradores de Deus? Nós temos que confiar e entregar os nossos planos para Deus e deixar que Ele transforme esse plano, que foi nosso, num plano dele. Ele vai dizer: não, Leonardo, aqui você quis isso, mas aqui é melhor, assim é melhor e assim é melhor. Como eu entreguei o meu plano para Ele, eu fico feliz de tudo o que vai acontecer, porque eu sei que tudo veio dele. Ele não tem a visão limitada como a nossa, e a gente crê que na palavra, como está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? A ansiedade, ela pode trazer frustração, né? Você fazer o seu plano e tudo, e ele não dá certo por algum motivo, pode trazer uma frustração, pode trazer um desânimo, pode trazer até uma depressão. Então é muito mais confiável, muito mais deleitável entregar esse plano para Deus e deixar que Ele faça a obra dele, modificando o que Ele quiser modificar. Se Ele quiser construir do zero, Ele constrói do zero. Quantas vezes a gente planejou alguma coisa em que absolutamente nada deu certo, que a gente achou que ia para a esquerda e a gente acabou indo para a direita? Plano de Deus. Você entregou? Você confiou? Então fique feliz, porque com certeza foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, tá? No versículo 2, repetindo a pergunta: o que é ter uma espiritualidade saudável? É compreender que o tempo do cumprimento das promessas tem como base a sua longanimidade. Deus age com longanimidade, e alguns dizem: Jesus está demorando para voltar, por que Ele não vem logo? Né? A gente tem que enxergar essa demora, porque os planos de Deus não demoram, os planos de Deus são perfeitos e Ele vem no tempo oportuno, na plenitude dos tempos. A gente tem que entender que essa longanimidade de Deus são oportunidades que nós temos para sermos melhores, para a divulgação do Evangelho, para que a nossa missão seja cumprida aqui na terra. A nossa missão eu vou falar no ponto 3. Mas o Senhor é o Senhor da história, e Ele conduz a história com sabedoria e dá todo dia chance e oportunidade para nós. Transforma o nosso sofrimento em testemunho de obediência, perseverança e fé para a sua própria glória. O sofrimento de Jó, que é um exemplo, a sua perseverança, assim como as suas bênçãos e o seu sofrimento, inspiram os crentes a serem fiéis e perseverantes. Deus mostrou ali como age com longanimidade para que a sua glória fosse louvada. E como deve ser bom a gente servir de exemplo e inspiração para os nossos irmãos.
a gente passar por sofrimentos sem perder a fé, divulgando a fé, dizendo que eu estou sofrendo agora, mas eu verei o meu Deus há de estender a mão para mim. E isso tudo será para a glória e honra dele, ok? O tópico número 3, o que é uma espiritualidade saudável? Ela renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida no aqui e no agora. O que isso quer dizer? Renova a esperança transcendente. Engasguei aqui. Renova a esperança transcendente. Nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não está no homem, não está no presidente, não está na ONU, não está no STF. Enfim, a nossa esperança está em Deus. Somos criaturas celestiais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós vivemos aqui na Terra, nesse corpo ainda corruptível, porém nós temos os valores de Cristo. Os valores que são celestiais, os valores que são eternos, e estaremos no reino com Ele eternamente. De fato, nós já vivemos esse reino, não na sua plenitude, mas a nossa eternidade já passou a ser contada a partir do momento em que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós já estamos vivendo no reino. Porém, ainda como não está na sua plenitude, nós ainda estamos aqui em uma missão. A nossa existência não é em vão, a nossa existência tem um propósito. Apesar disso, nós estamos vivendo aqui nessa terra. Aqui nessa terra, nós somos povo escolhido, geração eleita, mas não somos um povo apartado. Nós somos um povo que tem que se misturar. Se misturar não para se contaminar, mas se misturar para purificar, se misturar para refletir o caráter de Cristo, tá? Precisamos refletir o caráter de Cristo exalando o perfume de Cristo. Mansidão, amabilidade, retidão, honestidade são atributos que todo cristão deve ter. Mas a gente não pode esquecer que Cristo também exalou sangue, exalou morte, exalou sofrimento. Então, Ele fez tudo isso por amor, sem murmúrios, sem covardia, mas confiando, obedecendo e entregando. É interessante saber, irmãos, que embora alguns falsos mestres coloquem que nós somos mais que vencedores em Cristo, isso de verdade está na Bíblia. Lógico que está. Mas qual é essa vitória que nós temos? A vitória sobre o pecado, nós temos a vitória sobre a morte. É essa vitória que nós temos. Aqui nessa vida terrena, nesse mundo de agora, nós vamos ter vitórias, vamos ter derrotas, e Deus vai estar sobre isso tudo. Vai estar ordenando isso tudo. O nosso sofrimento, ele é inerente a esse mundo que nós vivemos, que é um mundo caído, a nossa natureza é caída, nós somos pecaminosos. Então, toda essa parte que estamos vivendo, dessa vida terrena, ela tem que necessariamente passar por todos essas intempéries, esses sofrimentos, né? Porque é uma natureza caída, é uma vida caída. Nós temos cinco formas da queda: o homem com o homem consigo mesmo, o homem com a natureza, o homem com Deus. Nós temos várias formas de que nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, mas por enquanto ainda vivemos nessa antiga terra. Então, enquanto a gente vive aqui, que a gente exale o perfume de Cristo e que a gente seja reto nos nossos procedimentos, assim como diz no versículo 11 a 14, que fala assim, que a gente espera por Cristo naquele dia em que os céus se derreterão, mas que a gente espera sem mácula, com quem teve procedimento de retidão e de piedade, sem medo daquele dia, mas também sem medo e sem nos apartarmos de toda a vida reta que a gente tem que ter aqui, certo? O tópico 4 diz:
o que é uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual saudável. Tem compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. A gente tem que se alimentar da palavra, então você tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, conversar, debater, se ocupar disso. Mantenha sua mente nisso. A palavra é o alimento da alma, nos fortalece a fé, nos inspira a prevalecer e a avançar. Nos consola na fraqueza, nas agonias e nas perdas. Mas cuidado com os deturpadores da palavra, os falsos mestres, porque pela sua ignorância e para o seu próprio bem, e até por maldade mesmo, são instrumentos demoníacos para fazer perder os cristãos de bom coração. Eu estou falando isso porque tem gente que se coloca como cristão, mas ainda não é, ou nunca será, a gente não sabe, mas estão no meio da igreja. A parábola do joio e do trigo define isso muito bem. Não devemos extirpá-los do nosso meio, porque é o Senhor que vai fazer a separação, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Esses falsos mestres, eles tiram Jesus Cristo do centro e enaltecem o homem com canções, louvores, que tiram a glória de Deus e enaltecem o homem. Então, gente, é Bíblia na mão, escudo estendido e estudo entendido, ok? Uma espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Gente, a gente não pode ser um obeso espiritual que só recebe e não produz nada. Essas pessoas, eles contam os testemunhos de outras pessoas, contam experiências de outras pessoas e acham aquilo o máximo, mas não têm a própria experiência. Crescei no conhecimento de Jesus Cristo e na graça dele. Tenha a sua meditação, faça o seu estudo, tire suas conclusões. Temos professores, temos pastores, temos mestres, e se ocupe disso. Crescei na graça, produza o seu próprio entendimento, orando para que o Espírito Santo ilumine o seu estudo. Ok? Eu vou deixar com vocês as 3 reflexões da lição, que a primeira é: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma, a paz na sua casa, na sua vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Número 2, nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Dedique-se mais ao tempo de oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio de graça e do conhecimento de Jesus. Amém, queridos? Um bom domingo para vocês e um bom culto. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mais uma vez falar sobre missões nacionais. E esse ano, eu acho que vocês até já gravaram o nosso tema, não é mesmo? De tanto que eu já falei aqui com vocês, o nosso tema é Porque Ele Me Amou. E esse tema é baseado no texto lá de 1 João, no capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nos domingos passados, nós vimos várias histórias nos ensinando sobre as várias partes da palavra amor. Nós aprendemos sobre amar, multiplicar e orar. E hoje nós vamos ver a importância de repartir. Repartir significa dividir o que nós temos com as pessoas que precisam. E para a gente exemplificar um pouquinho mais o que é repartir, eu vou contar uma história para vocês que eu acho até que vocês já devem conhecer, porque essa história é muito conhecida e muito falada por outras pessoas. Certo dia, Jesus estava pregando. Ele estava ensinando para muitas pessoas. Tinha uma multidão ouvindo ao que ele ensinava. E essa multidão ficou por muito tempo com Jesus. Passaram-se horas e quase o dia inteiro. E então, as pessoas começaram a ficar com fome, porque o tempo estava passando e eles estavam só ouvindo a Jesus, não estavam comendo nada. E eles ainda por cima estavam no meio do deserto, não tinha onde eles conseguirem comida. Então os discípulos se viraram para Jesus e falaram: Mestre, o que nós vamos fazer? Essas pessoas estão com fome.
acho que devemos mandar elas para casa. Assim elas podem comer quando chegarem lá. Mas Jesus não quis saber disso. Ele queria poder alimentar as pessoas naquele mesmo lugar. Então ele mandou que os discípulos fossem por entre as pessoas para ver se tinha alguma comida que pudesse ser dividida com todos os outros. E então eles encontraram um menino. E esse menino tinha uma cestinha com apenas 5 pães e 2 peixes. Era só o alimento para ele, só o que seria suficiente para ele comer. Mas mesmo assim, quando Jesus pediu para que ele entregasse aquela cestinha, ele entregou. E então aconteceu um milagre maravilhoso. Jesus começou a agradecer a Deus por ter aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E partiu o pão, partiu os peixes e começou a distribuir para as pessoas. E as pessoas comeram. E comeram de novo, e comeram de novo, e comeram de novo, e comeram até ficarem cheias. E além disso, depois que todos já tinham comido, os discípulos ainda encheram cestas e mais cestas com o que tinha sobrado daquela comida. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes serviram para poder alimentar a multidão inteira. Aquele monte de gente que estava ouvindo Jesus conseguiu se alimentar com uma cestinha tão pequenininha. E com essa história, nós podemos aprender algo muito legal. Esse menino, ele podia ter simplesmente dito que não daria os pães e os peixes. Era a comida dele. Ele corria o risco de ter que ficar com fome, de cada um comer só um pedacinho e ele também. Mas ainda assim, ele decidiu repartir. Ele decidiu dividir com as pessoas o que ele tinha. E é isso que nós devemos fazer também. Existem muitas pessoas, muitas crianças, que não têm nem mesmo o que vestir ou o que comer. Essas pessoas sofrem muito. E então nós também devemos repartir o que temos com elas. Você talvez tenha aquela roupa que não usa mais, ou aquele brinquedo que já ficou lá no canto e você nem brinca mais com ele. Essa roupa e esse brinquedo podem fazer a alegria de uma outra criança. Você pode pegar essas coisas que você não usa mais, que você não brinca mais, e doar para alguém. E eu vou te garantir que essa pessoa que receber a sua roupa ou seu brinquedo vai ficar muito, muito feliz. E você, mamãe, papai, vovô, vovó, ou qualquer outra pessoa que também está assistindo a nossa EBD infantil, você também pode e deve repartir. As crianças podem doar roupa ou brinquedos que não usam mais, mas você pode também doar alimentos, fazer outros tipos de doação que vão ajudar muito a pessoas que estão passando por necessidade. E essa é a última parte do nosso mês de Missões Nacionais. Mas isso não quer dizer que Missões Nacionais acabou. Todo dia é dia de fazer missões, sejam nacionais, sejam mundiais, qualquer tipo de missões. Todo dia, quando tivermos a chance de falar para uma pessoa sobre o amor de Deus, nós devemos aproveitar e devemos falar. Devemos fazer missões sempre. E devemos também lembrar da importância do amor, da importância de amar ao nosso próximo, de multiplicar o amor de Deus, de falar para as pessoas sobre o amor dele, de orar e de estar orando também pelos nossos missionários que estão fazendo missões naqueles lugares que a gente não tem como ir. E também devemos repartir e ajudar os nossos próximos, as pessoas que estão à nossa volta. Enfim, devemos amar porque Ele nos amou primeiro. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai agir
amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder,
eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém.
Um apelo à unidade. Um apelo à unidade. Há uma velha anedota que diz a respeito de um homem, um náufrago. Aquele homem teve o seu navio afundado e somente ele conseguiu chegar a uma determinada ilha, uma ilha que estava deserta. Tentou de todas as maneiras fazer contato com alguma embarcação, enfim, e não conseguiu. Passaram-se alguns meses e até mesmo alguns anos e aquele homem continuava naquela ilha. Um dia, no entanto, um navio passava e percebeu a existência de alguém. Ele fez sinais e ele conseguiu ser visto. Um bote deixou aquele navio e foi ao encontro dele naquela ilha. Grande alegria, que satisfação, agora ele vai ser resgatado, vai embora para a sua casa. Enquanto preparavam para o resgate daquele homem, conversavam, queriam saber a respeito dele, o navio, onde ele estava, se mais alguém havia se salvado, enfim. Eles então conversavam. O capitão do navio, então, ouvindo a história daquele homem, percebeu que naquele lugar 3 edificações estavam ali presentes. 3 cabanas existiam naquele lugar. O capitão, então, depois de ouvir o relato daquele homem, disse assim: bem, você disse que está sozinho aqui nesta ilha, por que existem 3 cabanas? Aquele homem, então, olhou e disse assim: é simples de explicar, né? Aquela primeira cabana é a minha casa, onde eu moro. Que bom. E a segunda? A segunda é a minha igreja. Interessante. Você construiu uma igreja para você? Sim, aquela igreja ali é a minha igreja. E a terceira cabana? Aquela terceira cabana ali é a minha ex-igreja. Aquele homem sozinho tinha conseguido estar numa igreja e depois deixá-la também. Querido, essa história ilustra o sentimento existente em muitos corações. O sentimento que leva ao afastamento, à divisão, ao afastamento. O sentimento que muitas vezes está presente no coração daqueles que deveriam se empenhar, se esforçar decididamente pela unidade, por caminhar junto, por manter a comunhão, por viver em unidade na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 10, revela a sua preocupação, uma grande preocupação com a unidade da igreja. Ele recebe informações de que aquela igreja estava vivendo dias de muita dificuldade. Havia contenda, havia briga, havia desentendimento, partidos estabelecidos na igreja, muitas discussões, muitos embates acalorados estavam acontecendo ali naquela igreja. O testemunho estava sendo arranhado, a comunhão interna estava sofrendo grandes dificuldades. E então o apóstolo resolve escrever a sua carta, primeira epístola aos Coríntios, uma carta dura, difícil, uma carta de repreensão, uma carta em que Paulo realmente faz colocações bastante pesadas, duras de se ouvir, de se ler e, portanto, alguma coisa que toca ou deve tocar o coração, não só daqueles que o ouviram naqueles dias, mas também ao nosso coração nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, então, manifestando essa preocupação, ele escreve da seguinte maneira: irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo, quando discutirdes, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Quando olhamos para esse texto, nós vemos a preocupação da palavra de Deus, a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não apenas organizava as suas igrejas, ele não apenas estruturava trabalhos, plantava os trabalhos de pregação do Evangelho do Senhor. Ele continuava se preocupando com a igreja. E um dos pontos fundamentais que ele manifesta, no qual ele manifesta preocupação, é exatamente no tocante à unidade da caminhada cristã. E é nesse contexto que o apóstolo, então, apresenta a sua argumentação. Os coríntios e nós também precisamos entender que a igreja não pode caminhar se ela não estiver unida. Ela não pode avançar se não estiver em comunhão. Ela não pode subsistir se estiver dividida. E é exatamente por isso que o apelo de Paulo é nesta direção. O apelo pela unidade.
um apelo à unidade é a mensagem que temos para o seu coração nesta ocasião. É a mensagem que temos neste aniversário da igreja, dos 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Paulo está assim apresentando uma palavra, ele está dizendo, rogo-vos aqui aponta para encorajar, para exortar, para implorar com intensidade. Paulo está lançando um apelo dramático para aqueles crentes, para aquela igreja. Ele está lançando um apelo apaixonado, cheio de intensidade. Ele está procurando tocar o coração daqueles irmãos. Ele diz: eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo com insistência a vocês, eu estou exortando vocês com toda a intensidade para que vocês possam manter a unidade entre vocês. Paulo não está fazendo um mero apelo, uma orientação, mas ele está rogando. E ele não apenas roga com essa intensidade, com toda essa carga de intensidade aos coríntios, mas ele roga não por ele roga não por outra pessoa qualquer, ele não roga em função de um líder ou de uma outra pessoa que seja da igreja, mas ele diz assim: irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa somente até o verso 10, pela 10ª vez, ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está banalizando o nome do Senhor Jesus. Mas ele, diante de um quadro de divisão, um quadro de contendas, um quadro em que os irmãos estavam em litígio, Paulo procura lembrar, ao enfatizar, ao repetir, ao insistir, ao voltar sempre ao nome do Senhor Jesus, ele procura então enfatizar que quem deve estar à frente, quem deve estar governando, quem é o Senhor da igreja, é Jesus Cristo. Somente quando olhamos para o Senhor Jesus, somente quando lembramos que o Senhor Jesus é de fato o Senhor, dono e sustentador da igreja de nossas vidas, é que é possível dar ouvidos aos seus ensinamentos e praticá-los também. Paulo não está pedindo em seu nome, não era alguma coisa que era baseado na consideração para com ele, mas Paulo está rogando em nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, o centro, o dono, o doador, o sustentador de toda a obra da igreja. Querido, quando pensamos em qualquer coisa no tocante à igreja, precisamos entender que ela precisa ser baseada em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, desta igreja, é o Senhor da igreja nos céus e na terra. Ele é o verdadeiro Senhor e é no nome dele que Paulo faz este apelo e é no nome dele que faço esse apelo a você também nessa manhã. Em seguida, o apóstolo Paulo então apresenta o seu apelo. E ele apresenta o seu apelo enfático de uma maneira muito direta. Ele pede 3 coisas àqueles irmãos. Ele pede 3 coisas àquela igreja. Ele pede, primeiro, que vocês entrem em acordo, em algumas versões, em algumas traduções, que sejais concordes no falar. Que entrem em acordo ou que sejam concordes no falar. O que Paulo está dizendo, que ele está pedindo, é que vocês estejam em paz, resolvam as diferenças, que vocês vivam em harmonia a partir da reconciliação. Querido, entrar em acordo é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz. Entrar em acordo só é possível quando o nosso espírito está em harmonia, quando o nosso coração está disposto a entrar em acordo. Você conhece muito bem aquela expressão que diz assim: quando um não quer, 2 não brigam, não é verdade? Em Minas Gerais, nós falamos da seguinte maneira: quando um não quer, 2 não brigam, mas também não fazem as pazes, não é isso? Essa é a realidade. Entrar em acordo. Entrar em acordo aponta para estar em paz, caminhar na direção da paz, em resolver diferenças. As diferenças sempre vão existir. Conflitos são uma realidade na experiência humana, na realidade da trajetória humana. Precisamos então buscar a paz e precisamos entrar em entendimento, precisamos resolver as diferenças e isso implica uma vida de harmonia por meio da reconciliação.
Vivemos num tempo, num mundo em que as pessoas estão cada dia mais intolerantes, cada dia mais difíceis de entrar em acordo, cada dia mais distantes umas das outras. Recentemente, neste mesmo espaço, falava sobre a cultura do cancelamento, não é isso? Eu não gostei de uma palavra, não gostei do jeito como a pessoa me tratou nessa ou naquela situação, então eu cancelo, eu risco da minha vida e ponto final. Mas a palavra do Senhor nos chama para entrar em acordo, que sejais concordes no falar. O nosso falar precisa refletir o nosso desejo pela paz, pela harmonia, pelo entendimento. Paulo então faz esse primeiro apelo, faz esse primeiro chamado emocionado, esse chamado intenso para a igreja de Corinto, e o faz não em nome dele, mas no nome do Senhor Jesus. E ele diz: entrem em acordo. Entrem em acordo, sejam concordes no falar, vivam em paz, busquem reconciliação, superem as diferenças, vivam, portanto, em harmonia. É o primeiro apelo de Paulo. Para que possamos viver em unidade, precisamos obedecer essa primeira ordem, devemos entrar em acordo, devemos ter o coração aberto para entrar em acordo. Segundo pedido que Paulo faz, segundo clamor que Paulo faz não haja divisões. Não haja divisões, não haja cismas, não é cisma de estar cismado com alguma coisa, a ideia do estar cismado não é que eu estou desconfiado, mas é a divisão mesmo, separação, não haja cisma, não haja rupturas entre vocês, não haja partidos, né? Não haja dissensão, não haja a bifurcação, uns para um lado, outros para outro. Na igreja de Corinto havia um problema muito grave, um problema muito sério. Aquela igreja estava dividida em partidos, havia um verdadeiro cisma naquela igreja, dissensões. Alguns se diziam de Jesus, outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Pedro, outros se diziam de Apolo. Cada um tinha o seu lado, cada um tinha o seu grupo, e isso estava matando a igreja. Estava destruindo a igreja. Quem chegava tinha de escolher um grupo ou não estava em lugar nenhum. E é provável que algumas pessoas nem fossem recebidas por grupo nenhum, né, ficando alheias ao processo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: não pode haver divisão, não pode haver cisma, não pode haver partido. A igreja do Senhor Jesus é una, a igreja do Senhor Jesus é indivisível, a igreja do Senhor Jesus não pode ser partida. E quando isso acontece, o coração do Senhor se entristece profundamente, mas ele também age em favor da sua igreja. Querido irmão, querida irmã, a igreja se caracteriza pela comunhão e pelo amor. Jesus, na noite em que foi traído, na última noite em que esteve com seus discípulos, ele deixou claro, ele disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor com que nos amamos. E o amor deve ser caracterizado pela unidade, pela comunhão, pelo dar as mãos, pelo resolver diferenças, estar em paz, viver em harmonia e não admitir cismas, partidos ou dissensões, pelo coração estar unido, pelo fato de estarmos juntos em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo apresenta um terceiro clamor. Ele pede: entreis em acordo, não haja divisão, e ele apela finalmente: sejais unidos. Sejais unidos. Em outras versões diz assim: sejais inteiramente unidos. Quando somos unidos parcialmente, essa parte que não está incluída na união, cedo ou tarde vai provocar a desunião. E é exatamente por isso que Paulo diz assim: sejam inteiramente, completamente unidos, né? É interessante que esta união não significa a ausência de opiniões, de contraditório, de outros posicionamentos. Não significa dizer que todos tenham de ter o mesmo posicionamento, mas é o entendimento de que, na medida em que o meu posicionamento não é o aceito por todo o grupo mediante argumentos sólidos, então o meu coração acompanha os outros irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que no meio do conselho sempre há sabedoria, porque são várias ideias, vários posicionamentos.
Mas o que acontece? Às vezes somos derrotados em nossa ideia. Todos, ou a maior parte, decide por uma direção. E aí nos sentimos desprestigiados, achamos que não deve ser dessa maneira. E então dizemos assim, bom, então eu não participo mais, eu estou contra, eu não vou estar ao lado, não vou caminhar mais juntos. E aí surgem muitas igrejas por aí. Por causa disso, por causa de vaidade, por causa do entendimento de que é a minha vontade que precisa prevalecer. Querido, querida, a palavra do Senhor nos diz, sejais inteiramente unidos. E esta ideia, a ideia do termo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, ele aponta para a ideia da restauração. Como se alguma coisa tivesse caído, e as peças espalhadas. Então, vai sendo restaurada, vai sendo resgatada a unidade. Era uma expressão utilizada no meio médico, a restauração de uma junta, por exemplo, ou no meio político, no linguajar político grego dos dias de Paulo, que apontava para a realização de acordos, de conciliação entre partes, entre partidos, entre grupos. Paulo está dizendo, busquem a reconciliação, tenham, portanto, o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Cristo nos leva à unidade naquilo que é essencial. Mas podemos divergir de um ponto ou outro, podemos divergir de uma ou outra situação, podemos defender as nossas ideias, nossos pensamentos, sem nunca colocar em risco a unidade, sem nunca colocar em risco o entendimento entre nós. Esse é o desafio para hoje, esse é o desafio para a igreja, esse é o desafio neste aniversário de 20 anos, o desafio da unidade. O desafio de olhar o coração e perguntar como eu tenho trabalhado pela comunhão, como eu tenho trabalhado pela unidade no corpo de Cristo. Meu amado irmão, esse é um tempo para você olhar o seu coração e perguntar como eu tenho cooperado para a comunhão em Cristo Jesus. Como eu tenho cooperado em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo como Paulo. Estejam concordes, não haja divisão, sejam inteiramente unidos. Amém. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, nesta manhã, quando estamos juntos, refletindo sobre a Tua Palavra, neste 20º aniversário da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, clamamos a Tua graça, clamamos a manifestação do Teu poder sobre nós. Assim como Paulo apelou no passado, da mesma maneira eu rogo aos meus irmãos e apresento essa súplica diante de Ti. Que possamos estar plenamente unidos, concordes, que haja paz, entendimento, comunhão em nosso meio. Que o Senhor, ao olhar para a Tua igreja aqui nesta cidade, possa se alegrar. Que o teu coração possa se sentir satisfeito em ver este grupo, essa parcela da tua igreja, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Que possamos vencer diferenças, que possamos atravessar lutas, que possamos, ó Deus, acolher, que possamos demonstrar amor para com todos aqueles que estão conosco, aqueles que chegarem, aqueles que estiverem ao nosso redor. Abençoa a igreja, cada membro, nossas vidas, continue segurando firme a igreja que pertence ao Senhor, pois oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Nosso desejo é que Deus dê a você uma tarde abençoada, um domingo sob a graça do Senhor, a direção dEle, que você e sua família possam experimentar horas abençoadas e momentos abençoadores sobre a sua vida. À noite, às 19 horas, estaremos novamente aqui reunidos por este mesmo canal. Então, querido, querida, você que nos assiste, marque lá na sua agenda, 7 horas da noite, estaremos assim no último culto das conferências virtuais de aniversário, 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo culto, pela mensagem, por Tua palavra ao nosso coração.
Continue conduzindo nossas vidas ao longo deste domingo. Guarda nossas vidas, guarda cada família, cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. E que mais tarde, quando novamente estivermos reunidos, o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.